para criar um novo futuro para os brasileiros. E quando digo isso, falo com uma mão voltada para o seringueiro no coração da selva amazônica e a outra para o empreendedor suando para criar e desenvolver sua empresa. Porque não existem brasileiros do sul ou do norte. Somos todos um só país. Somos todos uma só nação. Uma nação democrática. O Estado Democrático de Direito tem como um dos seus pilares o direito de propriedade. Reafirmamos aqui o respeito e a defesa desse princípio constitucional e fundador das principais nações democráticas do mundo. Emprego, renda e equilíbrio fiscal é o nosso compromisso. Ficarmos mais próximos de oportunidades e trabalho para todos. Quebraremos o ciclo vicioso do crescimento da dívida, substituindo-o pelo ciclo virtuoso de menores déficits, dívida decrescente e juros mais baixos. Isso estimulará os investimentos, o crescimento e a consequente geração de empregos. O déficit público primário precisa ser eliminado o mais rápido possível e convertido em superávit. Este é o nosso propósito. Aos jovens, palavra do fundo do meu coração. Vocês têm vivido um período de incerteza e estagnação econômica. Vocês foram e estão sendo testados a provar sua capacidade de resistir. Prometo que isso vai mudar. Essa é a nossa missão. Governaremos com os olhos nas futuras gerações e não na próxima eleição. Libertaremos o Brasil e o Itamaraty das relações internacionais com viés ideológico a que foram submetidos nos últimos anos. O Brasil deixará de estar apartado das nações mais desenvolvidas. Buscaremos relações bilaterais com países que possam agregar valor econômico e tecnológico aos produtos brasileiros. Recuperaremos o respeito internacional pelo nosso amado Brasil. Durante a nossa caminhada de 4 anos pelo Brasil, uma frase se repetiu muitas vezes: Bolsonaro, você é a nossa esperança. Cada abraço, cada aperto de mão, cada palavra ou manifestação de estímulo que recebemos nessa caminhada fortaleceram o nosso propósito de colocar o Brasil no lugar que merece. Nesse projeto que construímos, cabem todos aqueles que têm o mesmo objetivo que o nosso. Mesmo no momento mais difícil dessa caminhada, quando por obra de Deus e da equipe médica do Juiz de Fora e do Albert Einstein ganhei uma nova certidão de nascimento, não perdemos a convicção de que juntos poderíamos chegar a essa vitória. É com essa mesma convicção que afirmo, ofereceremos a vocês um governo decente, que trabalhará verdadeiramente para todos os brasileiros. Somos um grande país e agora vamos juntos transformar esse país em uma grande nação. Uma nação livre, democrática e próspera. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. O senhor reafirmou aqui, o senhor reafirmou mais uma vez o compromisso com a democracia, com a Constituição, com as liberdades. Durante a campanha, houve momentos de divisão entre os eleitores. Que palavras o senhor daria agora para pacificar o país? Não sou Caxias, mas sigo o exemplo desse grande herói brasileiro. Vamos pacificar o Brasil e, sob a Constituição e as leis, vamos construir uma grande nação. O senhor já tem ideia de formação de governo? Quando o senhor pode começar a anunciar? Não, a partir de... Estamos com 3 já acertados, o 4º aí, que o Marcos Pontes está quase certo também. E com o tempo, né, nós com muita cautela passaremos a anunciar os nomes das pessoas que, ao formar essa equipe, conduzirão o Brasil ao seu local, ao seu lugar que merece de destaque no mundo. Muito obrigado, parabéns pela votação. Obrigado. Muito obrigado aí, pessoal. Parabéns. A grande heroína dessa missão aqui, por 4 anos, sofreu comigo o afastamento do lar. Tem uma filha maravilhosa com ela, tem uma enteada também. Foram momentos difíceis. Realmente
O convívio do lar não tem preço. Por isso temos aqui a família, a preservação desses valores, com a meta nossa, o respeito à mesma. Eu quero agora de público agradecer a minha amada esposa por ter proporcionado paz, segurança e força para que eu atingisse esse objetivo. Sem ela, não teria chegado a esse local. E com ela agora, com toda certeza, terei força para prosseguir nessa empreitada e buscar um Brasil melhor para todos nós. Meu muito obrigado a vocês. Obrigado, esposa. Quer falar? Vamos lá. Obrigado aí, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sacanagem. Obrigado. Você vê então, o candidato Jair Bolsonaro concluiu a fala dele fazendo uma homenagem à mulher Michele Bolsonaro, que estava ao lado dele. Ele que é casado, está no 3º casamento, tem 5 filhos, 4 homens e uma menina, que é filha dele com a futura primeira-dama Michele Bolsonaro. Vocês acompanham ao vivo as imagens agora da Festa da Vitória e o repórter Lúcio Sturmi, aqui de São Paulo, na Avenida Paulista, tem as informações da festa também da vitória aqui em São Paulo de Jair Bolsonaro. Lúcio, boa noite para você. Suas informações, por favor. De muita expectativa aqui na Avenida Paulista, muita gente chegou ainda antes do início da apuração. Assim que o resultado saiu, essa multidão explodiu em festa para comemorar a eleição de Jair Bolsonaro. São muitas pessoas que já estão aqui, muita gente está vindo para cá num clima de festa, pessoas vestindo camisas da seleção brasileira, usando verde e amarelo e muitas bandeiras do Brasil. Houve um princípio de tumulto logo no início da comemoração, controlada pela tropa de choque da Polícia Militar. No resto, a comemoração está sendo pacífica e com muito foguetório, hino nacional e até orações. Nós estamos acompanhando, portanto, o Lúcio Sturmi lá no meio da Avenida Paulista. A gente vê que é bastante barulho, ele teve um pouquinho de dificuldade para nos ouvir no começo, porque é uma multidão ocupando de fora a fora a Avenida Paulista com as cores verde e amarelo, as bandeiras do Brasil, numa vitória de Jair Bolsonaro comemorada na frente da casa dele, na Barra da Tijuca, como a gente já mostrou as imagens do nosso helicóptero aqui, uma multidão lá no Rio de Janeiro, Gotino, e também aqui na capital do estado de São Paulo, a multidão que se aglomera, concentra aí a festa da vitória na Avenida Paulista. Olha, os números, a apuração ainda não terminou. Agora, bem pertinho de terminar, nós temos aqui no telão 98,89% da apuração. Ainda faltam 1.527.510 votos. A diferença continua na casa dos 11 milhões, né? O Jair Bolsonaro continua com 55,29%. O Fernando Haddad com 44,71%, batendo inclusive os dados com a pesquisa Boca de Urna, que foi divulgada às 19h56:44. Fernando Haddad, que ainda não se pronunciou, mas pode a qualquer momento também falar com jornalistas. Nós estamos acompanhando no hotel onde Fernando Haddad se concentrou para acompanhar a apuração dos votos. Então, a qualquer momento, Fernando Haddad deve se manifestar sobre a vitória de Jair Bolsonaro. E o presidente Michel Temer, por meio de uma rede social, Gotino, ele agora há pouco, ele publicou a seguinte mensagem de que bom, eu vou interromper porque o Haddad está falando agora. Daqui a pouco eu falo da mensagem do Michel Temer. Fernando Haddad, ao vivo, falando da derrota para Jair Bolsonaro. Continuar lutando incansavelmente pela liberdade, pela igualdade, pela paz. Ainda não está falando, outras pessoas, apoiadores de Fernando Haddad, estão lá ao lado dele falando. Quando ele começar a falar, a gente volta. Então, deixa eu retomar a mensagem do presidente Michel Temer, que publicou numa rede social o seguinte texto. Acabei de saber da notícia da vitória histórica do candidato Jair Bolsonaro hoje. Eu acabei de parabenizar o presidente eleito Jair Bolsonaro pela vitória histórica conquistada hoje. Terminada a eleição, é hora de todos unidos continuarmos a trabalhar pelo Brasil. Michel Temer são as primeiras palavras do atual presidente. Ele que mais cedo, ao votar aqui em São Paulo, Temer disse que já nesta segunda-feira começam os trabalhos para a transição de governo, para que o atual governo passe todas as informações, entregue o bastão, informe a equipe de
de Jair Bolsonaro que ele já começa a montar para que haja essa transição de governo até o momento da posse, no dia 1º de janeiro. Essa transição tem que estar concluída com todas as informações passadas de um governo para outro. Recuperando aqui um pouco do que Jair Bolsonaro disse, os discursos foram parecidos entre o que ele falou via redes sociais com os eleitores, Gotino, e depois quando falou com o pool de jornalistas na transmissão das emissoras de televisão para todas elas. Então ele disse que ele prometeu gerar emprego, renda e prometeu trabalhar pelo equilíbrio fiscal, ou seja, pelo equilíbrio das contas públicas do Brasil. O Brasil tem um rombo, um déficit fiscal de mais de 170 bilhões, então esse é um dos grandes desafios que Bolsonaro vai enfrentar. Ele disse que o governo federal vai dar alguns passos atrás, reduzindo estrutura, cortando privilégios para que o Brasil possa dar alguns passos à frente. Imagens agora de Porto Alegre, para você que acompanha o Voto na Record. A gente já mostrou São Paulo, Rio de Janeiro, aí imagens de Porto Alegre. Eleitores de Jair Bolsonaro saem às ruas também para comemorar a vitória de Jair Bolsonaro, eleito presidente do Brasil. Daqui a pouco o Fernando Haddad vai falar, tem aquela questão se vai ligar ou não para Jair Bolsonaro. Está falando, vamos ouvi-lo. Vamos lá.